que eu queria começar hoje mostrando, a gente voltar a história da geração de malha com Block Mesh. Queria mostrar uma opção, uma outra possibilidade que vocês têm com Block Mesh para gerar malhas aximétricas, que pode até, caso vocês julguem, ser útil para o caso da bolha de vocês. Então eu já preparei aqui um que eu chamei de Wedge Example. Wedge traduz para cunha, né? Como se fosse uma cunha de um cilindro, que é o nome dado no OpenFOAM para esse tipo de malha aximétrica. Eu só vou gerar ela antes e mostrar para vocês já o resultado final para eu explicar enquanto a gente já vê o resultado final, que acho que vai ficar mais fácil. Vou gerar aqui a malha e abrir no Paraview. Então a malha, você vê que ela é alta aqui e ela tem formato esse triangular para simular de fato uma geometria e um escoamento aximétrico. Então, no caso, mais especificamente, eu até fiz para exemplificar, eu coloquei dois blocos, um bloco aqui mais perto desse eixo, do eixo de simetria, que eu coloquei mais refinado, por exemplo, e esse segundo bloco externo. Aqui em cima a gente consegue ver também essa mesma visão. Agora eu vou abrir o Block Mesh Dict, que é aquele arquivo onde a gente seta os parâmetros do Block Mesh. E é sempre bom relembrar como é o funcionamento dele. A primeira parte aqui, esse Convert Meters, nesse caso está 10 a menos 3, indica que eu estou trabalhando em milímetro, todos esses dados aqui são em milímetros, só como exemplo. Depois a gente vai especificar os vértices, e os vértices que eu escolhi, a ordem que eu escolhi, abrir assim. Eu até coloquei esses comentários aqui para me ajudar a identificar. Um backplane e aqui o front plane. Então eu coloquei um ponto inferior aqui, que é o meu ponto 0. Depois meu ponto 1 foi aqui de trás, essa quina desse primeiro bloco, ou seja, eu avancei em x1 e continuei na altura y0, e em z eu só andei o suficiente para pegar esse ângulo aqui desse triângulo. Inclusive, esse ângulo aqui não importa muito, mas usualmente, se o ângulo for pequeno demais, algumas células podem ficar aqui muito achatadas e causar mais instabilidade numérica, isso a gente quer evitar. E também, se ele for grande demais, a nossa aproximação vai deixar de ser razoável, porque o que a gente está fazendo na prática é aproximar uma seção circular por um triângulo. E, obviamente, para ângulos muito grandes, isso não é válido. Então, ângulos típicos, você vê coisas diferentes, mas entre 5 e 10 graus, mais ou menos, esse ângulo aqui. Então, você vai pegar esse valor e, com trigonometria básica, né, fazer essa conta aqui das outras coordenadas. Não lembro o ângulo que eu usei aqui, porque isso eu até fiz período passado e estou reaproveitando. Eu acho que foi 5 graus, mas não lembro de cabeça. Mas isso não faz muita diferença, desde que seja mais ou menos nessa faixa. Pode ser um pouco menor também, mas... Então, voltando aqui à ordem dos pontos. O primeiro é esse vértice, depois a quina desse primeiro bloco, depois a próxima quina. Os próximos 3 eu repeti a mesma coisa, mas só mudei aqui a coordenada y, ou seja, tem esses 3 pontos aqui em cima. E por fim, no front plane, tem os 2 pontos aqui de baixo, são esses 2, e os 2 pontos aqui de cima, são esses 2. Então foi essa a ordem que eu escolhi para descrever meus pontos. E a próxima parte, depois dos vértices, onde a gente coloca os blocos. Nesse caso, essa geometria, da maneira que eu escolhi, eu
fiz em 2 blocos, poderia ter feito um bloco único também, mas acabei fazendo em 2. E agora eu vou abrir aquela imagem também para a gente lembrar. Que é a ordem do que você tem que colocar os vértices para descrever um bloco. Mas tem um detalhe nessa malha aximétrica, que esse primeiro bloco aqui próximo ao eixo, ele não é um bloco hexaédrico. Na verdade, ele tem 4 lados, né? Tem frente e atrás e cima e embaixo. E, na verdade, tem um quinto aqui também. Tem 5 lados, na verdade. E tem o quinto, que é a interseção entre esses 2 blocos. Mas eu estou ainda utilizando aqui esse X, que eu tinha falado que é de bloco hexaédrico. Então, qual a ideia para você gerar esse tipo de bloco? Imagina, por exemplo, seguindo essa imagem, que o ponto 4 é o mesmo que o 0 e que o ponto 7 é o mesmo que o 3. Na prática, o que eu ia alcançar é justamente aquele triângulo, aquele prisma triangular. Então, é justamente o que a gente vê aqui. Você vê que o ponto 0 repete aqui 2 vezes e o ponto 3 eu também repeti 2 vezes. Então, só para a gente pegar aquela ordem, começando aqui no plano, avançando x1 sendo x, x2 o y, x3 o z. Meu primeiro ponto vai ser o 0 aqui embaixo, pelo que eu defini. Depois o 1, 0, 1. Depois esse aqui de cima, lá atrás, que é o 4, pela minha ordem. Depois o 3, que é essa quina daqui. Depois eu repito a mesma coisa nesse plano deslocado em Z, mas com o detalhe de que o 4 e 7 vão ser o 0 e 3 novamente. Então, voltou para o 0, que é esse aqui de novo. O 6, que agora é essa quina da frente. Depois o 8, depois o 3. E com isso o Python automaticamente entende que aqui não é uma face, ele vai transformar essa face numa aresta só. Juntando de fato essas arestas aqui, 4 e a aresta 7 nessa imagem. E depois eu coloquei uns valores aqui meio arbitrários de 20 células na direção X, essa direção radial, 40 na direção Y. E necessariamente, como eu estou fazendo uma malha axissimétrica, uma célula apenas nessa direção. E depois eu coloquei um grading também, só para simplificar, de 1 na direção X, ou seja, células são uniformes na direção X, 3 na direção Y, ou seja, a última célula em Y é 3 vezes maior do que a primeira, dá para ver isso bem claro aqui. E também 1 na direção Z, que não faz diferença porque é uma célula só. Então, coloca-se 1 de padrão, mas não vai afetar em nada. Então esse é o primeiro bloco aqui próximo ao eixo. Agora, no caso, tem o segundo bloco. E esse bloco já é um bloco normal, já é um bloco hexaédrico, que aqui na interface deixou de ser uma aresta e já virou uma face completa. Então aqui eu não vou repetir os pontos, vou fazer o bloco hexaédrico comum. E a ordem vai ficar 1, que é o ponto lá de trás, depois 2, que é o ponto mais externo de trás, aí sobe em Y, 5, 4, depois repete a mesma coisa nos pontos da frente. 6, 7, 9, 8. Então essa é a ordem que eu tenho que descrever para formar esse segundo bloco. E agora o número de células. Na direção X eu coloquei 40. Na direção Y tem que ser o mesmo número do outro bloco para eles encaixarem, então tem que ser 40 também, como era em cima. O grading eu coloquei 2 na direção X, para as células mais afastadas aqui serem menos refinadas, nesse exemplo que eu escolhi. E também o grading tem que ser o mesmo na direção Y, para ter esse encaixe. E na direção Z de novo 1, porque é uma célula só. Então esses já foram os dois blocos que constituem a minha malha, da maneira que eu escolhi dividi-la. A próxima parte seria colocar
edges, que, de novo, eles só aparecem quando você tem uma aresta não retilínea. Nesse meu problema, são todas retilíneas, então tá vazio aqui o edges. E por fim, tem o nome e as regiões de contorno que eu vou especificar. Então, comecei aqui pelo bottom, que é essa face de baixo, que é composta de duas faces. A primeira face é esse triângulozinho aqui, e assim como no caso do bloco antes, que a gente repetiu alguns pontos para transformar ele de hexaédrico nessa cunha, a face aqui eu também vou repetir o ponto 0 para manter os quatro vértices comuns. Então eu coloquei aqui 0, que é esse ponto, depois 1, que é o ponto de trás, depois 6, que é esse, e voltei para o 0. Em vez de formar um quadrado, eu formo esse triângulo. E lembrando essa ordem aqui, segundo a regra da mão direita, para apontar para fora do domínio sempre. Ainda dentro dessa face bottom, tem essa outra face aqui, que agora é um quadrilátero comum, então não preciso repetir. E os pontos ficaram 1, 2, 7, 6, como eu botei aqui. E eu coloquei ela do tipo patch, por exemplo, que é aquele tipo genérico de regiões de entrada e saída de fluxo. Depois, analogamente, tem o top, que é essa outra face aqui. E agora vou um pouco mais rápido, mas é a mesma ideia. Só a gente lembrar sempre qual é a ordem dos pontos. Né? Esse primeira face, que é aqui junto ao eixo, repete o ponto 3, então ficou 3, 8, 4, 3. E a segunda ficou 4, 8, 9, 5. Também coloquei ela do tipo patch, por exemplo. E o próximo contorno que eu escolhi foi esse contorno que eu chamei aqui de outer, né? Que é esse outer plane, esse plano aqui externo. E é composto de uma face só, que é essa face aqui, 7, 7, 9, 5, 2. De novo a ordem pela regra da mão direita. É uma face só, então tá definido. Também coloquei ele do tipo patch. Poderia, caso fosse o caso, colocar do tipo wall, se fosse uma parede. Mas aqui estou fazendo a malha também, então não faz diferença o que eu estou identificando como patch como wall. E por fim, eu tenho esses dois planos, o back e o front, e eles são do tipo wedge, que foi aquilo que eu mencionei mais cedo, que é justamente essa questão da cunha. Aqui tem um detalhe importante, que quando você utiliza esse tipo de geometria, o back e o front necessariamente tem que estar em contornos distintos. Você não poderia colocar um só e chamar de front and back, por exemplo, que eu perfundaria erro. Porque o que o wedge faz na prática, ele vai pegar as quantias que sejam vetoriais ou tensoriais do seu problema em um plano, fazer a rotação pelo ângulo adequado e espelhar no segundo plano. Então ele precisa ter precisa ter contornos separados para ele poder fazer isso de forma correta. Então, vou mostrar o back, por exemplo, também tem duas faces, que é essa face junta ao eixo que é 0, 3, 4, 1, que é uma face de 4 lados normal. Idem para essa segunda face, 1, 4, 5, 2, seguindo a ordem de sempre. E de forma bem análoga tem o front também, que também é do tipo edge, e com as faces, essas duas aqui, para definir essas duas faces e gerar a malha aximétrica. Só para a gente deixar bem claro aqui. Aqui eu posso selecionar quais faces eu quero ver. Então se eu colocar só o back, aparece só aquela face de trás. Se eu marcar o outer, vai aparecer essa face externa. E idem para as outras faces. Top, esse aqui em cima, bottom, baixo e por fim o front para fechar aqui na frente. Essas são
as 5 faces que eu defini para o meu problema. Então, com isso, você pode já pegar essa malha e fazer uma simulação aximétrica com o detalhe de que a condição de contorno que você tem que aplicar para essas faces, back e front, é do tipo edge também. Assim como no caso 2D a gente colocava essas faces do tipo empty, para o caso edge você coloca para todas as variáveis, qualquer que seja a variável que você esteja tratando, você coloca a condição de contorno edge. Então, feito isso, o OpenFOAM já vai automaticamente entender que isso aqui é uma simulação aximétrica e vai trabalhar isso de acordo e a simulação já vai sair desse jeito. Então, você não precisa fazer mais nenhuma modificação. Contanto que a malha esteja dessa maneira, o contorno back e front estejam separados e do tipo edge, e as condições de contorno também sejam do tipo edge para os dois. Foi só um parênteses que eu quis fazer, porque uma condição interessante, pode ser útil para vocês mais para frente, e para também relembrar um pouco do Blockmesh.